Especialistas apontam que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. E tal como as demais, gera muitas incertezas e medos na população. Muita gente está com medo do futuro e que as máquinas terminem roubando o lugar dos trabalhadores, por exemplo, ou pior ainda, elas, através do machine learning, terminem aprendendo a se replicar. O desenvolvimento tecnológico já criou robôs capazes de aprender, de responder a comandos, aprender tarefas e até mesmo emular os sentimentos. O medo dos robôs dominarem o mundo e escravizar a humanidade, por mais que pertença à ficção científica e os avanços tecnológicos não tenham o objetivo de substituir a humanidade, muito em breve, aqui no Brasil, os robôs, por exemplo, vão te entregar uma pizza em casa. Ah, Jeff, mas isso aí ainda vai acontecer no futuro, né? Meu amigo, eu sinto em dizer que já está acontecendo. Na Alemanha, por exemplo, já existe uma empresa que usa robôs para te entregar uma pizza em casa. O serviço já está em funcionamento e há uma rede de pizzas que funciona inclusive aqui no Brasil. Então, se você acha que esse cenário faz parte de ficção científica e que vai demorar muito tempo para acontecer, dá um Google e pesquisa pela Zoom Pizza. As pizzas são montadas por robôs dentro de caminhões. Na medida que você faz um pedido pelo aplicativo, o robô recebe o comando e inicialmente começa a montar a pizza, a espalhar o molho de tomate na massa e coloca ela no forno quando está perto da entrega para que ela chegue quentinha até a sua casa. Ao abrir a porta de casa, basicamente você está abrindo a porta do forno, porque você, encontra o caminhão e ao se aproximar, a porta é aberta e a pizza é entregue quentinha para você. Os robôs fazem todo o trabalho repetitivo, que é o que a indústria pretende fazer, com que os robôs substituam os serviços que causam repetição e um certo aborrecimento para o ser humano. Inicialmente, seriam essas as funções dessas máquinas, que poderiam ter uma forma humanoide ou não. Para que esse processo seja feito por máquinas, o robô é treinado através de inteligência artificial para isso. Por enquanto, no caso das pizzas, ainda existe um ser humano ali dentro supervisionando e abrindo a massa. Mas a era da robótica não se resume a entregar pizzas e não para por aí, né? Os robôs estão em constante aprendizado, aprendendo com seus erros, alimentando o banco de dados através do machine learning. Estão cada vez mais inteligentes. Aliás, a palavra robô vem de uma palavra eslava chamada robota, que significa trabalho. E curiosamente, a palavra robô apareceu a primeira vez para o mundo em uma peça, chamada RUR, Robôs Universais Rossum, em 1920. Nessa peça, os robôs conseguiam fazer tarefas com muito mais eficiência do que os seres humanos. Desde 1920 eles já encontravam essa tendência e ao final, como uma boa ficção científica, os robôs dominavam e exterminavam a humanidade. Esse cenário terminou evoluindo com a arte e o cinema, como nós vimos no Exterminador do Futuro, até o próprio Matrix, né, que relata essa parte robótica, ou em Eu, Robô e Ex Machina, por exemplo. E quando falamos de robôs com inteligência artificial, é impossível não falar de duas empresas. Uma delas é a Boston Dynamics, que criou o robô Atlas recentemente e que está ensinando o robô, inclusive, a andar como um ser humano, a aprender a cair, se levantar e fazer as tarefas normais do dia a dia que um ser humano faz. E ao mesmo tempo que os robôs Atlas e Spot Mini estão ficando cada vez mais inteligentes e inclusive mais robustos fisicamente, eles estão usando a inteligência artificial para alimentar o seu banco de dados e o medo da humanidade é que em algum momento eles possam se rebelar, aprender a dizer não para você. Uma empresa chamada SynTouch desenvolveu pontas de dedos robóticas capazes de dar as sensações de diversas texturas e toque para essas máquinas. Seja como for e qual seja a sua opinião sobre os robôs, me conta aqui nos comentários o que é que você acha, qual a tua opinião. Eles apresentam risco à humanidade ou simplesmente vão contribuir para que a humanidade fique melhor? Para que eles se tornem mais inteligentes, é necessário que eles se tornem também independentes. E a indústria sabe disso. Ao final de contas, seria basicamente impossível criar um robô doméstico para que ele dependesse de todos os comandos
ao realizar tarefas domésticas. Ele tem que tomar decisões. Como você vê hoje em dia, os veículos autônomos que já usam a inteligência artificial estão cada vez mais inteligentes e mais confiáveis também, até mesmo porque uma inteligência artificial, ao dirigir um carro, nunca fica bêbada ou com sono. Os robôs humanoides também devem interagir cada vez mais com o ser humano e ficar mais perto de nós nos próximos anos. Em 2016, por exemplo, a Hansen Robotics construiu o robô Sophia. Com características humanas, eles estão desenvolvendo, aprimorando as versões, e é muito provável que em um futuro bem próximo, antes do ano de 2030, tenhamos um robô com todas as características humanas e um banco de dados incrível. Aliás, se você não assistiu o podcast aqui do canal que nós falamos no JMS Cast sobre o futuro da tecnologia até 2030, eu vou deixar esse podcast aqui na descrição do vídeo. Você aproveita e pode assistir e ficar por dentro da tecnologia dos próximos anos. Aliás, Sophia é um robô que consegue falar autonomamente sobre vários assuntos, já que ela está permanentemente conectada à internet. Ela consegue tomar decisões, consegue inclusive ter reações através dos atenuantes que dão a ela a capacidade de movimento e de expressões faciais, claro, simulando sentimentos. Mas antes de terminar esse vídeo, nós não poderíamos deixar de citar o robô humanoide da Tesla. Aliás, tivemos um outro podcast falando sobre as ideias de Elon Musk e a tecnologia que ele vem trabalhando para o nosso futuro próximo. Também vou deixar o link aqui na descrição caso você se interesse. O protótipo, aliás, do Tesla Bot deve ficar pronto agora em 2022 e ganhou inclusive já um codinome chamado Optimus. Para andar, ele usa a mesma tecnologia autônoma dos veículos da Tesla. Os robôs usam inteligência artificial. A máquina criada por Musk usa várias câmeras para poder identificar obstáculos e aprender a reagir sobre eles. O robô tem 1,73 m de altura, pode carregar até 20 kg de carga e foi limitado a andar no máximo a 8 km por hora. Segundo Musk, para que você consiga literalmente correr dele, se for necessário. Vale lembrar que é um dos medos de Elon Musk, né? No podcast que está aqui na descrição, nós falamos sobre isso também. Suas mãos lembram as humanas porque usam mais de 40 atuadores mecânicos, aliás, eletromecânicos com motorzinhos ali para ele poder se movimentar. Durante a apresentação, uma pessoa, um ser humano, né, vestiu ali a roupa simulando o robô da Tesla porque o protótipo não estava pronto, mas deve ficar pronto ainda esse ano. E de acordo com o excêntrico bilionário Elon Musk, o Tesla Bot será amigável, tá? Eles estão criando uma versão amigável do robô, construído de forma que em qualquer situação você poderia, caso necessário, desligá-lo. Ele até brincou dizendo: espero que isso nunca aconteça, mas nunca se sabe, né? Em uma entrevista recente, um funcionário do ex-Google X, para quem não sabe, os laboratórios secretos da Google, fez um alerta no mínimo perturbador. Ele disse que a singularidade está próxima e com ela uma grande ameaça para a humanidade. Ele acredita que sistemas conhecidos com inteligência artificial seriam bem próximos daquele usado no filme Exterminador do Futuro. E que isso seria um perigo real, deixando as pessoas perto de um apocalipse gerado por máquinas poderosas. E que em um futuro próximo, o cenário hipotético poderia se transformar em realidade. E que a inteligência artificial omnipresente se tornaria a forma dominante e poderia criar o controle sobre os seres humanos. O problema é que depois de instalada, a tecnologia tem a capacidade de aprender, como nenhum ser humano tem. Aprender, evoluir e, quem sabe, se autocontrolar, ignorando a programação. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a era dos robôs, a robótica que está chegando, já está presente, na verdade, entre nós e deve se multiplicar até o ano de 2030, essa década ainda. Deixa aqui nos comentários, não esquece de consultar a descrição desse vídeo, porque tem links importantes. Você pode me seguir também aqui no Instagram, no canal JMS, para ficar por dentro dessas novidades, assim que acontecerem, eu vou postar direto para você. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau.